E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que acaba sendo dúvida para muita gente. Qual que é a diferença da lâmina natural e do MDF madeirado? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu já queria pedir para você já deixar o like, viu? Que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, porque às vezes lá no final você acaba esquecendo, já vai para outro vídeo, então já deixa o like agora que isso nos ajuda bastante, viu? O vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Andréia Galo, que deixou lá nos comentários essa sugestão da gente fazer, um vídeo sobre a diferença do MDF e da lâmina natural. Por isso, muito obrigado, viu, Andréia, pela sugestão e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco mais qual que é a diferença, tanto do MDF quanto da lâmina, a gente tem que entender um pouco, essa história, dos móveis planejados, vamos dizer assim, num tempo de médio a curto prazo. Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, como que os móveis eram feitos, como que os planejados eram feitos? Eram feitos todos de compensado, e você tinha que depois colar, o revestimento que você queria. Poderia ser na fórmica, nos tons sólidos, ou poderia ser na lâmina, que seriam os madeirados. Há um tempo atrás foi muito comum a gente ver muita coisa, por exemplo, em mogno. Nossa, aí era a febre do mogno, muito armário, muito tudo em mogno. Aí depois passou para o marfim, muito tudo. E assim foi evoluindo. Depois de uns 8 anos para cá, mais ou menos, o MDF ele teve uma grande ascensão pela questão da facilidade de produção, e também pela facilidade do revestimento já escolhido. Então o que é o MDF? O MDF ele é o pó da madeira comprensado com uma resina, que serve para ele ficar preso, como se fosse uma cola, basicamente falando. Então ele já vem, dessa forma. E o interessante, o que é diferente do MDF para o compensado é que o MDF ele já vem revestido. Você pode comprar, por exemplo, o MDF já revestido no madeirado, ou você já compra o MDF revestido de um outro madeirado. Caso você queira alterar o acabamento, você compra a placa já revestida com esse acabamento. Então a agilidade de produção acabava sendo muito mais fácil, porque antigamente você tinha que passar cola na placa e no revestimento, seja fórmica ou na lâmina. Dessa forma você tinha que esperar secar, depois você tinha que colar, daí você tinha que vir tirando toda a bolha, tirando toda a imperfeição para deixar bem certinho, fazer isso depois com os outros lados e isso demorava muito. O MDF ele já deu um avanço nesse tempo de produção muito grande, entendeu? Então isso a gente tem que entender qual que é a diferença. Agora, a gente puxando para os dias de hoje, o MDF, como eu já disse, ele já vem revestido de diversos acabamentos e diversas cores. A diferença é que o MDF, ele vem numa melamina, assim como a fórmica, só que ele é como se fosse uma impressão. Então vem uma máquina e já faz a impressão do tom, dos veios, até mesmo do relevo na placa. Então quando a gente compra, já compra dessa forma. E como é algo industrializado, como é um produto assim que é produzido, ele acaba tendo padrão. Então todos os veios, principalmente dos madeirados, eles têm padrões que se repetem em determinados tamanhos. Uma grande vantagem do MDF, como já foi falado em outros vídeos, é a questão da resistência, da durabilidade e também do custo, porque ele tem um custo um pouco mais em conta. Já a lâmina, a gente já entra naquele conceito antigo de fazer móveis, só que a lâmina hoje em dia ela já vem colada na placa de MDF. Então, por exemplo, a gente compra a placa de MDF, ela já vem revestida com a lâmina. A diferença é que a lâmina natural, como já diz o nome, ela é natural. Então ela tem veios totalmente diferentes uma da outra, ela não tem uma uniformidade como, por exemplo, o MDF, ele não tem padrão de repetição dependendo do tamanho. Então ele é todo distinto, veios, até mesmo cor pode mudar um pouquinho dependendo do lote que compra, do fornecedor que compra. Então assim, a lâmina você tem essa questão de ter meio que um desenho exclusivo, porque como é natural não se repete, então acaba sendo também uma opção de escolha do cliente. Por ser lâmina, ela seria interessante passar sempre um verniz, nem que seja incolor, de pouco brilho e tudo mais, e o verniz acaba dando um acabamento melhor.
Porém, assim como a laca, como a gente já falou muito, caso você não tenha assistido ainda o nosso vídeo sobre laca, a gente vai deixar aqui no card acima, a resistência da lâmina natural por conta do verniz passado, ele é um pouco menor em relação ao MDF. E também uma outra questão, além da vulnerabilidade em relação a riscos e batidos, é também em relação à questão da interferência, né, de uma luz natural sobre essa placa. Ainda com verniz ela fica um pouco mais resistente, porém, se você tem um móvel que pega sol direto, pode acontecer desse sol queimar, né, um pouco essa lâmina e ele mudar um pouco o tom, ele clarear um pouco mais. E dependendo, né, do quanto ficou exposto, o seu móvel ele pode ter algumas manchas, né, ou então um lado fica mais claro que o outro, sabe? Então isso pode acontecer. Então também tem que tomar um pouco de cuidado. E também um outro ponto que deve se levar em consideração é que a lâmina natural ela tem um custo agregado um pouco maior, por ser um produto natural e também um pouco mais pela mão de obra que tem que ser colocada para dar um bom acabamento. Para passar um verniz, tem que ter um tempo de cura, daí tem uma segunda demão de verniz, então assim, tudo isso também acaba agregando um pouco mais de custo sobre o produto da lâmina. É claro que às vezes as pessoas elas ficam um pouco receosas em falar assim, quer dizer que se eu usar o MDF, eu vou estar usando um produto antiquado, um produto pior ou melhor, como que funciona? A relação entre os dois o gosto de escolha tem que ser muito pessoal. É claro que o MDF ele é um pouco mais em conta e mais resistente, e a lâmina natural ele é um pouco mais nobre em relação ao MDF. Mas não quer dizer porque você está usando o MDF que é algo feio, pelo contrário, o MDF ele é muito bonito. Né? Então assim, vai muito do gosto do cliente, vai muito do aspecto do projeto, depende também se vai muito, né, muita lâmina ou é só um detalhe ou outro, então tudo isso tem que ser pensado. Mas nesse vídeo a gente quis trazer mais para vocês essa diferença entre um e outro, porque a lâmina natural é natural e o MDF é um produto industrializado, né? E ambos têm os seus pontos positivos e pontos negativos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Se você não deixou lá atrás, já deixa o like agora, viu? Que isso ajuda muito na divulgação. Se você está passando por aqui pela primeira vez e não é inscrito ainda, já se inscreva, clica aí no botão vermelho e já aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui para você. Tem vídeos semanais muito bacana, tirando muitas dúvidas aí de vocês inscritos. E se vocês têm alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão de vídeo, deixem nos comentários aí para nós. O vídeo de hoje, como eu disse, já foi uma sugestão da nossa inscrita Andréia. Então, quem sabe a sua pergunta não é um tema do nosso próximo vídeo. Bom, e também nos acompanhem nas nossas redes sociais. Os links vão estar aí todos na descrição. Facebook, Instagram, Pinterest, a gente sempre posta coisas muito legais e você vai conseguir acompanhar aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, muito obrigado! E até o próximo vídeo. Fechou?